E aí, galera, nesse vídeo nós vamos continuar as resoluções das questões fáceis, tá? Então, se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo. A parte 1 do vídeo onde a gente resolveu 10 questões consideradas fáceis da prova de matemática. Até aqui a gente vai responder mais 9 questões, tá bom? Então, vamos já aqui. A gente parou nessa questão aqui, né, de média. Então, vamos continuar aqui sem delongas, tá? Só lembrando, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Vai me ajudar bastante. Então, vamos continuar aqui as nossas resoluções, tá bom? Vamos logo pro comando, ó. Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado em litro, liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos em função do tempo em segundo é. Ó, essa questãozinha na interpretação de gráfico, fácil, mas ela tem pegadinha. E eu caí, né? Eu acho que lá no meu vídeo da opinião do YouTube, eu vou deixar também na descrição, né? Opinião do YouTube não, né? Opinião sobre a prova do Enem. Eu vou deixar na descrição. Eu também falei aí que eu caí nessa pegadinha, gente. Tem uma palavrinha aí que ela é chave, tá? Mas, quando eu tava lendo essa questão, né? Eu não dei e acabei, ó. Aqui, essa questão, né? Eu acabei caindo na pegadinha e errei essa questão, tá? Foi uma questão fácil que eu errei, né? Acho que poderia ter sido melhor pela TRI, mas aí eu errei uma questão fácil na minha nota, né? Vamos... Depois a gente vê esse bagulho. E a palavrinha é essa aqui, ó. Volume acumulado. Eu reli esse negócio aqui várias vezes. Reli essa questão dos segundos aqui, né? Várias vezes também, mas não passou despercebida a palavra acumulado. E aí, quando eu fui dar, né? Interpretar o gráfico, né? Como ele passa, essa torneira passa, né? 5 segundos, enquanto a pessoa tá lá lavando a mão, para de ter água durante 5 segundos, né? Então, como eu não vi o volume acumulado na minha cabeça durante esses 5 segundos, não ia ter volume. Não ia ter volume de água, né? E aí, eu acho que eu marquei a letra A mesmo. Não foi a letra A, né? Porque aqui tava dizendo que o volume ia estar subindo. Como eu não vi acumulado, não fazia sentido. Eu acabei marcando a letra C, tá? Mas vamos fazer a leitura aí pra ver, né? E pra que você também não caia aí em pegadinha como essas, né? Pode acontecer. Mas, vamos lá. Estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocar as mãos sob a torneira, ela libera água durante 3 segundos para a pessoa molhá-las, em seguida interrompe o fornecimento por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa as mãos e finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Então é basicamente isso, né? Você coloca lá a mão na torneira, ela abre por 3 segundos, você molha, ensaboa, fica sem ter água, né? Então depois desses 5 segundos sem volume, sem água, tem mais 3 segundos com água que é para você enxaguar, tá bom? Realizar um enxágue. E aí ele diz aqui, ó, a vazão de água nessa torneira é constante. E aí eu também, por ter visto essa informação, né, de que a vazão é constante, fui achar também, né, que o volume aqui de água era constante. E aí realmente eu marquei essa letra C, né? Mas o que é que tá acontecendo, ó? Como a questão quer o volume de água acumulado, então, ó, quando liberou lá a água, então vai passando o tempo, ó, o volume de água acumulado, ele vai aumentando, né? Que a vazão é constante, é como se esse volume ele estivesse se acumulando, é como se a tampinha da pia, digamos assim, estivesse fechada, supõe assim, né? Então, durante 3 segundos, com a tampinha fechada, vai ter um volume lá, então ele aumentou, ó. Ele aumentou durante esses 3 segundos, aí parou nesses 5 segundos, então não tem mais volume, então o volume que tinha, ele vai continuar o mesmo durante esses 5 segundos, tá? Então, essa aqui não poderia ser, né, porque nessa interpretação, né, aqui não teria volume de água. Aqui nessa letra B, que seria a nossa resposta, né, tá tudo certinho aqui, ó, os 3 segundos ele vai aumentando o volume. Aqui não tem mais aumento de volume, o volume que tinha continua, e depois ele aumenta mais, porque vai ter aqueles 3 segundos, né, então a resposta realmente seria essa letra B. Essa letra C aqui não poderia ser, né, porque estou dizendo que o volume ele tá constante, não tem acúmulo, né, e aqui ele seria zerado. Mas lembrando lá da palavrinha acumulado, né? Aqui, durante aqueles 5 segundos, ó, ele tá me dizendo que teve volume acumulado, né, de água, que continuou liberando água. E não foi o que aconteceu, né? E aqui na letra E, o volume sobe, depois ele desce, e depois o volume acumulado é meio esquisito. Esse daqui, tá? Então, a resposta aí seria a nossa letra
B, tá bom? Ele sobe, acumula, constante e depois termina, tá bom? Então, letra B, eu caí nessa pegadinha. Então, vamos continuar aqui, né, com a questão 168, tá? Essa questão eu achei meio estranha. Eu dei uma bugada inicialmente, tá? Primeiro para resolver, eu acho que eu deixei ela, eu dei uma pulada. E depois eu voltei, né? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos números. Então, ele quer saber como seria representado o número 5 e 7 de acordo com essa cultura, né? E, ó, basicamente lá, o carinha, o maluquinho, com 1, Urapum, o 2, Ocosa, acho que é Ocosa, deve ser. Ocosa, Urapum, Ocosa, Ocosa, aí o 5 bugou, esqueci como é que fala. Ocosa, Ocosa, Ocosa. E aí, ele tá perguntando, né, como seria a escrita do numeral 5 e do 7. Como foi que eu consegui, né, pegar essa lógica? Ó, os números ímpares, ó, na verdade, né, 1 mais 2, ele aparece aqui, ó, como sendo 2, ou melhor, o 3 aparece como sendo 2 mais 1, né, que repara que o 2 é Ocosa, então tá aqui Ocosa, Urapum, Ocosa, Urapum, então é 3, tá representado como 2 mais 1, e o 4 tá representado como 2, 2 mais 2, tá? Então, naturalmente, o 6 também tá aqui, ó, seria o 4 mais 2, 3, Ocosa. E aí, o número ímpar, né, que seria o 5, seria o número par, que é 4, Ocosa, Ocosa, mais 1 lá, né, 4 mais 1, 5. Então, Ocosa, Ocosa, Urapum, foi isso que eu achei, né, então aqui seria, então vou colocar aqui, né, o 5 seria Ocosa, Ocosa, Urapum. E o numeral 7, a gente já tem o 6, então 6 mais 1, ficaria o que já tá o 6, né, Ocosa, Ocosa, 3 vezes, e mais 1, Urapum. E aí, eu fui dar uma olhadinha nas alternativas, né? Então, a gente tem Ocosa 2 vezes. Então, esse aqui não é, né? A letra A não é. Ocosa, Ocosa, Urapum, certo? Aqui são 4 vezes, né? Aqui a gente só precisa de 3, tá? Cuidado pra não se confundir com isso, né? Ó, aqui, Ocosa, Ocosa, beleza. Ocosa, Ocosa, 3 vezes, Urapum. Então, a resposta aqui, letra C. Aqui tá diferente, aqui tem 2 Urapuns, ó. Não foi, aqui tem 4 Ocosas, né? 4 Ocosas seria o numeral 8, né? Por essa lógica. Então, é uma questão meio de raciocínio lógico mesmo, se a gente tentar enxergar esses padrõezinhos aí, né? Meio doidinho, mas não muito difícil, né? Óbvio que é uma questão fácil. Vamos lá, questão 169. No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Então, a gente precisa descobrir aí um determinado mês em que alguma coisa acontece, né? Vamos ler o enunciado todo. Um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente. Nos meses de outubro a março, é o que está aqui, né? Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva da região onde ocorrerá o plantio para o período, ele teve os dados, né? Então tá aqui os dados. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. Então, eu quero a maior média possível nesses 2 meses consecutivos. Rapidinho de fazer, tá? Pra gente ter a maior média possível, a gente precisa ter a maior soma possível. Então, ó, se eu pegar os meses de outubro e novembro aqui, ó, se eu somar, isso aqui vai me dar 400, né? Se eu somar desse ladinho aqui, ó, novembro com dezembro, eu vou ter 350. Se eu somar dezembro com janeiro, ó, eu vou ter 650. Se eu somar janeiro com fevereiro, eu vou ter 550. E aqui fevereiro com março, eu tenho 300, tá? Então, a minha maior média vai ser a que tiver essa maior soma, que é aqui, ó. 650, que é em dezembro e janeiro, esses 2 meses consecutivos, né? E, consequentemente, ele deve começar a plantar, né? Ele deve iniciar em dezembro. Resposta letra C, tá? Então, basicamente, você só precisava somar aí 2 meses a cada 2 meses, como eles são consecutivos, né? E aí encontrava essa médiazinha aqui, tá? Questão super de boas, né? Rapidinho de fazer, também não precisava gastar espaço na prova, né? Pra resolver. Normalmente são as questões médias e difíceis que a gente precisa de mais espaço, né? Isso aqui a gente rabisca na prova e responde, tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? E vamos continuar aqui as resoluções. Lembrando que as dúvidas
que você tiver, né? Se alguma resolução aqui, a forma como eu expliquei, não ficou clara, deixa seu comentário que eu vou te ajudar. Eu posso até gravar uma aula, um outro vídeo, te explicando melhor a sua dúvida, né? Para que você, o assunto que você ficou em dúvida, para tentar tirar, tá bom? E esclarecer tudo. Vamos lá para a próxima questão. A questão 171. Opa, ó. Equação nas alternativas, né? Então eu já sei pela cara aqui, né? Equação do primeiro grau. E eu vou precisar montar ela. É uma questão fácil também, ó. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, chamada de taxa de bombeamento. Então, eu sei que a taxa de bombeamento é fixa, tá? Não vai mudar. Eu vou pagar aquilo ali. E ainda tem uma parte variável, que ela vai estar condicionada a um valor, que é esse aqui, ó, o volume X de concreto utilizado. Então, a gente vai olhar. Tem aqui, né? Sabe-se que é a taxa de bombeamento. O que é a taxa de bombeamento? É a parte fixa. É R$500. Então, a gente já matou a questão aqui. Ó. A gente vai olhar nas alternativas, onde o 500, ele é, digamos, livre, né? Um valor que ele não está atrelado a nenhuma outra variável, né? É a parte fixa da equação, né? Então, independentemente do valor, a gente tem que ter esse 500 livre, ó. Aqui não leva em consideração o 500, ó. Aqui o 500, ó, ele está multiplicando a variável, e não é assim que a questão descreve. Não é assim que a gente faz a equação do primeiro grau, tá? E aqui tá, ó, ele sozinho. E aqui diz, ó, que o metro cúbico do concreto bombeado é 250. Que aí é exatamente o que ele está dizendo, que depende do volume disso, né? Então, cada metro cúbico vale 250. Então, se eu tiver 2 metros cúbicos, por exemplo, né? Eu ia multiplicar 2 por 250 e ainda somaria a minha taxa de bombeamento, que é exatamente o que está descrevendo aqui, ó, a alternativa letra D. Tranquilo? Questão super fácil, super de boas, tá? Tranquilo de resolver. É uma questão de função. Vou colocar aqui, né? Função do primeiro grau. Apesar de não ser de matemática básica, mas é uma questão fácil, né? Então, das 10 lá, né? Se você não viu, clica aqui ou embaixo, né? Que vai estar o vídeo. Das 10 questões que eu resolvi lá, uma era de probabilidade e as outras eram de matemática básica mesmo, né? E aqui, até agora, a gente só encontrou essa questão de função do primeiro grau, tá? O restante, matemática básica. Vamos continuar aqui com a questão 173 da prova amarela, tá? Essa aqui foi uma das questões mais fáceis, né? Inclusive, quando eu vi essa questão, eu anotei aqui em cima da minha prova modelo, porque pareceu um copia e cola, literalmente, né? Porque quem faz questão antiga sabe, não sei se vocês lembram, né? Que tem essa questão aqui, só que é no aeroporto, né? É a fila, o tempo da mala passar lá pelo raio-x, enfim, né? E aqui foi uma fila também do mesmo jeito, demora, só que a diferença aqui é no supermercado. E aqui, ó, um cliente, na hora de passar sua compra, sabendo que cada um dos 5 caixas iniciará um novo atendimento naquele momento, pretende gastar o menor tempo possível de espera na fila. Então, o que é que a gente precisa fazer para acertar essa questão aqui? Ó? Calcular o tempo de espera. Ó, eu demoro 12 minutos e eu tenho 5 pessoas na fila. Então, cada 5 pessoas, 12 minutos. 12 vezes 5, 60. Ó, 6 minutos para atender uma pessoa. Então, eu tenho 9 pessoas. 6 vezes 9, 54 minutos. Ó, 5 minutos por pessoa. Eu tenho 6 pessoas. 6 vezes 5, 30. É só isso que a gente vai fazer, ó. 2 vezes 15, 30 minutos nessa fila. E no caixa 5, ó, eu passo atendendo 9 minutos e eu só tenho 3 pessoas. 3 vezes 9, 27. Então, é o menor tempo de espera é no caixa 5. Resposta, letra E. Questão facílima, né? Eu acho que é a mais fácil. A gente tem outras aí também muito fáceis, mas essa... E essa, a sensação foi de copia e cola, tá? Comenta aí o que você achou dessa questão. E a questão 174 é de reconhecimento de figuras planas, né? Digamos assim, então ela tá aqui no eixo de geometria plana. Figuras planas, né? Então, basicamente, tem um contextozinho aqui de foto, né? Aí ele informa que a lua foi pintada na forma de um círculo, o telhado da torre mais alta é um triângulo equilátero e ele está sobrepondo a lua. E ele quer saber, ó, nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por...
Como a gente tá falando de uma pintura, tá, gente? É um quadro, então é 2D. Não tem como ser um cone. Um cone é uma figura espacial, tá? E a gente tá falando de um quadro aqui, então não é um cone. Ó, e como a Lua, né, ela ficou aqui, ó, a gente tem um espaço curvado aqui embaixo, que seria da Lua, tá? A gente não tem uma reta. A Lua não é uma fatia de queijo, sei lá, cortou, tá? Então, nessa partezinha aqui, ficou mais ou menos assim, ó. Ficou sendo bem, né, é um setor circular, na verdade, né? Já dá pra matar a questão aqui, ó. Não é um arco de circunferência, não é um triângulo isósceles, né? Nessa parte aqui a gente tem o arco da Lua. Não é um segmento circular. É um setor circular, tá? A gente tem essa partezinha redondinha aqui, ó, do círculo. Tranquilo? Então era uma questão muito fácil também. Super de boas. Tá? E mais uma questão aqui, né? Geometria plana. E a gente fez a outra de função do primeiro grau, né? Então das 9 aqui já são 2. Mais uma de geometria plana, mas essa aqui foi muito fácil. Essa questão foi muito fácil. E, inclusive, eu resolvi ela 2 vezes. Eu fiquei olhando assim, eu digo, não tem pegadinha, não. Que realmente é muito fácil, ó. Ó, na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado. Então, ele já me deu a área do quadrado, ó. 400 metros. Ao redor da piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5. Então, ele deu todas as medidas aqui. E ele quer saber qual é a medida da área dessa calçada, ó, a área da calçada. Então, basicamente, o que é que você tinha que fazer? Calcular a área, né, desse terreno inteiro. Então, se aqui, ó, a área da piscina era 400 metros quadrados, cara, 20 vezes 20 é 400. Então, você sabe que a medida da piscina era 20 por 20. E aqui, ó, você tem que aqui vale 5, aqui vale 5. Então, esse lado maiorzinho aqui, né, o comprimento era 30, né? 25 mais 5. E aqui é a mesma coisa, né? Então, ficou 30 por 30, né? Então, vai me dar uma área total aí, ó, de 900 metros quadrados. E aí, para ter a área da calçada, a gente só ia subtrair a área da piscina, né? Então, a área da calçada ia ser esses 900 menos a área da piscina, que é 400. E aí, a gente teria a área de 500 metros quadrados, né? Super tranquila essa questão, né? Eu fiquei desconfiada, inclusive, né? Mas é aí, letra D, né? 400, que vai ficar. Tá vendo, né? Que aqui é 20. Ó, sim, ele deu todas as medidas, né? Ele podia dar, inclusive, só aqui e aqui. Pra talvez ter alguma pegadinha com isso aqui, né? Mas aí ele deu todas. Ficou muito fácil, né? Um quadrado 30 por 30. 3 vezes 6, 9. 2 vezes 4. Que sobrou 500 metros quadrados, tá? Muito fácil essa questão. Muito fácil. E aí, geometria plana. Faltam mais 2 questões, tá? Essa aqui também é uma questão de interpretação de gráficos, né? Então, ele está informando aqui, ó, uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido. E aqui está esse gráfico, né? Aqui é a variação do sinal, tá? E ele quer saber por quantos minutos durante a caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal, tá? Então, quando é que você não recebe o sinal de internet? Quando ele tá zerado, tá? Então, você só ia olhar esses instantezinhos aqui, ó. Então, de 10 para 12, eu tenho aqui 2 segundos. E 16 para 20, eu tenho mais 4 segundos. Então, o segundo aqui ficou parecendo um 25, né? 2S, tá? Então, 2 com 4, 6 segundos. Resposta letra A, tá bom? Poderia, talvez, alguém, né, não sei se aconteceu, de ter se confundido com esses instantes em que a intensidade, ela é constante, tá? Mas aí ela é constante, ela não tá zerada, tá bom? Então, 6 segundos. Será que teria resposta, né? 6, 8, 10, 12, 14. Tinha resposta, né? Pode ter sido aí, sim, uma pegadinha, um distrator, na verdade, né? Mas aí também uma questãozinha, vamos colocar aqui, né? De gráfico. Tá dentro lá de estatística, né? E a última questão aqui que eu considerei fácil, né? Essa questão meio que de visão espacial, né? Muito, muito simples. A gente só vai precisar seguir umas coordenadas que ele dá aqui, né? Que uma pessoa entrou no cinema, ele entrou por aqui, ele caminhou e parou onde tá aqui, ó. Essa estrela, né? Que ele diz aqui, ó. E ela tá direcionada para o norte. Ele ainda deu a rosa dos ventos, ó. Tá pro norte, meu filho. E aí ele diz, ó, ele conferiu seu bilhete e observou que para encontrar sua poltrona, ele deveria partir do ponto onde estava, que é essa estrela,
e continuar subindo a escada na direção norte por mais 4 fileiras. Então, ó, ele tá uma fileira. Então, ele subiu 1, 2, 3, 4. Então, ele vai estar nessa fileira aqui, ó. Na fileira I, ó. Ele chegou na fileira I. E aí, ele ia olhar para a sua direita, né? Então, ele estava virado para a direção norte, olhar para a direita, você olhar para o leste. E aí, a sua poltrona seria a terceira. Então, ele subiu, chegou na coluna I, virou para lá e andou 3 poltronas. 1, 2, então a que ele ia sentar era essa aqui, ó. Então, I6. Muito fácil essa questão, né? E aí, a gente vai na alternativa, letra E, a poltrona I6, tá bom? Então, essas foram as 19 questões que eu considerei, né, mais fáceis. Seriam 20, né, se não tivesse aquela questão que foi anulada, então eu não trouxe ela pra cá, né? E só pra tirar uma dúvida, né, em relação a essa questão anulada, tá? Ela não é mais contabilizada na prova de matemática, tá? Não tem esse negócio de que você ganha ponto, como tem em outra prova, algo do tipo. Não, a prova de matemática, a sua nota vai ser calculada de acordo com a TRI, só que aí vão ser levadas em consideração 44 questões, né? E saiu aí uma questão fácil. Então, não muda muita coisa, né? Sua nota vai ser calculada em cima de 44 questões e não 45, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa suas dúvidas também. E nos próximos vídeos eu vou estar trazendo a resolução das questões médias também, tá? Tem questão média que é muito boa e que se a gente dominar esses assuntos, a gente consegue aí alcançar os 700 mais de forma simplificada, tá bom? Então eu te vejo no próprio vídeo. Até lá!